Então, boa noite para todo mundo que está aqui comigo, começando aqui pela Regina Matsumoto, que é sempre uma das primeiras a entrar aqui de Penedo. Um beijo para você, querida. A Ana Cristina Dib também está sempre com a gente, de Uberaba, Minas Gerais, pertinho da minha cidade. Pertinho não, na minha cidade, né, que eu nasci em Uberaba. A Luci Valéria também está aqui com a gente. Boa noite, mestra. Agradeço, querida, pela sua disposição em nos ensinar cada dia mais. São José do Rio Preto. Luci, um beijo para você. É com um enorme prazer que eu faço isso. A Ângela Pedroso, eu acho que é a primeira vez que a Ângela não é a primeira que escreve lá. Ângela, lógico, você está aí entre as primeiras, tá? Sempre bem-vinda aí para a nossa live. A Ângela fala de Cotia e já chega dando o like dela. Um beijo para você, querida. E obrigado aí por lembrar, né? Porque o like ajuda muito, não só o meu ego, é lógico que eu fico contente de saber que vocês estão me seguindo, estão ficando mais saudáveis, estão aprendendo com esses ensinamentos, né? Que não são pérolas jogadas ao vento, são pérolas recolhidas por você e cada um de vocês está fazendo aí o seu próprio colar com essas pérolas, né? Então, que bom, fico muito feliz. E se você puder me fazer essa graça de colocar um like, de colocar o seu comentário em relação ao conteúdo que eu trago para vocês, isso sempre ajuda a gente a aquecer o canal e a levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Bom, a Alessandra Castro também já deu o like dela, um beijo para você de Franca. A Maria Tavares está falando de Arujá, São Paulo. A Maria Alves, boa noite. A Luciana Mello, boa noite, querida, um beijo para você também. Verdade, né, Ângela? Você hoje não foi a primeira. Adriana Segrégio, boa noite de Poços de Calda, muito bom, good lives, boas vibrações. Jura, boa noite, de Divinópolis. A Cida Nunes, boa noite. Elaine Araújo, boa noite. A Caroline Molina, boa noite, de Cananéia. Mais uma linda noite com vocês, que bom. A Elaine de Araraquara, Tatiana, boa noite. Tatiana Fonseca. Bom, o assunto hoje, gente, é como a pressão emocional afeta o ser humano, tá? Afeta os animais irracionais também. Todo animal, até os que são pouco celulados lá, quando você espeta uma agulha, ele se retrai. Ou seja, qualquer situação de estresse, de medo, de risco, de qualquer emoção forte causa uma reação. Isso é do ser humano, tá? De qualquer ser vivo, na verdade. Agora, nós que somos seres humanos racionais, nós elaboramos o que acontece no nosso estresse, na nossa dificuldade, de uma forma diferente da maioria dos animais. Então, eu vou perguntar para você o seguinte: quantas situações de vida você já teve em que os distúrbios emocionais definiram as suas atitudes em relação a alguma coisa, tá? Você já percebeu que muitas vezes, se você vai fazer uma prova, um vestibular, alguma coisa, ou um teste para você conseguir um emprego, você sabe tudo, você vai lá numa boa, mas se o teu emocional te afetar, você não consegue lembrar o que você estudou, você trava e não consegue responder as perguntas que o entrevistador está fazendo para você, e você sabe tudo aquilo, mas parece que dá um branco, tá? Isso é porque as emoções afetam as atitudes da gente, tá bom? E aí, isso tudo vai causar o quê? Vai gerar consequências indesejadas. Um estudante que quer entrar no vestibular não consegue entrar, uma pessoa que quer fazer uma entrevista de trabalho, que está super preparada para isso, na hora ela não consegue fazer, ela não consegue o emprego, e assim por diante, tá? Então, e outra, quantas pessoas você conhece que também já passaram por essa situação? Não é só você, né? A gente vive vendo isso o tempo todo, com o nosso parceiro, com nossos funcionários, com os nossos filhos, com os nossos pais, irmãos, sempre acontece, tá? Como que essas emoções passam por cima do racional da pessoa, tá? E elas acabam induzindo a pessoa a fazer coisas que elas não querem. Por exemplo, autossabotagem, desenvolvimento de doenças, falta de energia, falta de motivação, aquele cansaço constante, alteração do sono, uns têm muito sono, outros passam a ter insônia, né? Isso também acontece. Ansiedade, que é uma doença que
todo mundo, é uma doença que não escolhe, tá? Tanto rico quanto pobre, tanto quem está bem como quem está mal, tem ansiedade, né? A ansiedade hoje faz parte do nosso dia a dia, a gente é muito cobrado, o relógio está lá o tempo todo, a gente tem que fazer 1000 coisas, a gente se compromete, a gente arruma um monte de compromisso sabendo que não vai dar conta, mas fica lutando para dar conta de fazer, é difícil, tá? Então a ansiedade, a angústia, a depressão, né, que é um mal dessa geração, é um mal dessa fase, dessa época, desse século, né? Muita gente deprimida, muita gente não encontrando razão de viver, felicidade, né? Tudo isso por quê? Por causa desse grande estresse. Síndrome do pânico. Antigamente não tinha isso. Hoje é uma síndrome comum, tá? Antigamente uma pessoa falava síndrome do pânico, ai, ela tem síndrome do pânico. Outros falavam, o que é síndrome do pânico? Né? Hoje não, hoje todo mundo sabe o que é síndrome do pânico. Hoje muita gente que é normal já passou por situações dessa, né? Por causa da grande pressão, né? E alteração de apetite, ou excesso de apetite, ou falta de apetite, também são reflexos desse estresse, tá? Choro sem motivo, sabe a pessoa que do nada começa a chorar? Né? Eu estou tão feliz que meus filhos estão aqui, eu não estou triste, eu estou chorando de felicidade, mas uma emoção exagerada, tá? Por quê? Porque tem um estresse acontecendo ali, tá? Outra coisa, o isolamento, pessoa que não quer mais conviver, ela vai se isolando, e a televisão, gente, junto com a pandemia, ajudou, favoreceu muito essas pessoas que se isolam, porque hoje a maioria das pessoas tem televisão no quarto. Se não tem televisão no quarto, tem um computador onde ela consegue assistir ou fazer os joguinhos de videogame. Se ela não tem nem o computador, nem o joguinho de videogame, ela com certeza tem um celular, onde ela fica lá no WhatsApp, ou no Instagram, no YouTube, ou no Google, vendo alguma coisa na solitude dela, né? Sozinha, tá? E com a pandemia, essas pessoas começaram a ir para dentro do seu quarto, ficar em 4 paredes. Então, isolamento que muitas vezes leva a pensamentos suicidas, não vê razão na vida, não encontra solução, né? Perdeu o emprego, não consegue achar outro emprego, perdeu o namorado, não consegue encontrar o namorado, os filhos estão dando trabalho, não consegue lidar com a situação dos filhos, N problemas, né? Dores de cabeça, que é a somatização desse estresse, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, aquela dor de contratura muscular que a gente chama de ATM, dores abdominais, parece que eu não consigo digerir o que está acontecendo, eu não posso pôr para fora o que eu estou sentindo, né? Outra situação é a situação de irritabilidade. Vocês já perceberam como as pessoas têm mais dificuldade de rir hoje? Se a gente parar para pensar, até as piadinhas, aquelas marchinhas de carnaval, que mexia com o gordo, que mexia com o mulato, que mexia com o pobre, que mexia com o homossexual, de uma forma discreta, de uma forma alegre, feliz, hoje existe um estresse em relação a isso. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, pode ser mal interpretado, pode ser interpretado como você é preconceituosa, como segregação, pode ser interpretado de um monte de jeito. Então, o ser humano hoje, ele está muito sobre um estresse constante, né? E isso leva a uma irritabilidade, leva a pensamentos negativos, leva a uma labilidade emocional. Ele não consegue lidar com pequenos problemas que acontecem no dia a dia. E, já explode ou já implode, né? E fica dentro do seu isolamento. E aí as pessoas estão ficando sem capacidade de desfrutar os pequenos prazeres da vida. Não. Para eu saber que é um prazer tem que ser algo muito grande. E aí quando acontece um prazer muito grande, mas também não é suficiente. Nada é suficiente, né? E o maior prazer da vida, gente, são os pequenos prazeres, né? O maior prazer da vida é estar vivo, é acordar no dia seguinte, é saber que você tem condições de fazer algo da tua vida, é ter planos, ter projetos, ter sonhos, né? Isso é o que faz a vida ter sentido, né? E falha de memória é outro item importante que afeta as pessoas no estresse, tá?
o próprio Covid, independente, né? Porque o Covid também afeta a parte neurológica e muitas vezes o efeito colateral da Covid, em alguns casos mais graves, é afetar a memória, a pessoa fica meio sem memória, mas o estresse de estar diante de uma doença que mata, de uma doença que também pode passar para os outros familiares, e isso causa aí um estresse e uma culpa muito grande, isso também pode fazer com que a pessoa perca a memória e, no final das contas, existe o tal do burnout. Carla, o que é burnout? Burnout é quando você desliga tudo. Burnout é quando dá uma pane. Esse termo veio de uma pane que deu em um avião, onde os motores desligaram todos. O computador parou de funcionar, deu uma pane no avião. E eles o chamaram isso de burnout. E aí eles transferiram esse termo para o ser humano, que diante de uma pressão muito grande, desbiroca, entendeu? Ele perde a noção, ele não consegue continuar trabalhando, ele precisa sair do trabalho, ele precisa pegar uma licença, ele perde a paciência com todo mundo, ele começa a fazer coisa errada, chama burnout. Eu não aguento mais, se eu continuar aqui, eu vou morrer. Então, para não morrer, eu desligo da tomada, eu saio um pouco da caixinha e tenho aí esse burnout, tá? E aí, gente, as emoções têm tudo a ver com a tal da fórmula da realidade. Então, vou falar um pouco da fórmula da realidade que o Fernando conta para gente. Realidade é igual a fato vezes a interpretação que cada um dá para o fato. O que significa isso? Que a fórmula, a realidade da gente, ela é moldada, movida pelas emoções, pelo fato da gente, pela forma como a gente interpreta aquele fato. O fato é sempre o mesmo, mas para uma pessoa aquele fato pode ser uma coisa que não teve menor importância e para outra pessoa o mesmo fato pode ter uma importância que compromete a capacidade de manter-se casado com essa pessoa, de manter um relacionamento, porque para mim isso é imperdoável. E para o outro fala, gente, mas o que eu fiz? Só porque eu fiz isso? Então, a realidade de cada um vai depender da emoção, da interpretação que cada um dá para o fato. E essa interpretação vem de onde? Vem lá da família de origem, onde eu tive os meus traumas, onde eu tive o meu jeito de interpretar a vida como os meus pais interpretavam. Foi com eles que eu aprendi. Então, eles são o modelo que eu tenho para isso, tá? E aí, toda situação do presente precisa ser analisada pela mente, tá? Para dar um significado. Então, a mente, ela é um catalisador, né, que pega o que aconteceu, passa por esse catalisador para entender, né, para poder moldar, para raciocinar, para poder ver o que vai ser acatado, tá? E aí sim chega no coração, tá? Então, toda a situação do presente precisa ser analisada pela mente para dar um significado para aquilo, para dar um colorido para o que aconteceu. Saber se aquilo é bom, se aquilo é ruim para o indivíduo, tá? Saber se aquilo é uma fonte de prazer ou é uma fonte de desprazer, tá? Para poder definir que atitude eu vou tomar diante desse fato, diante desse problema que apareceu para mim. Eu vou me aproximar disso, eu vou me afastar disso, eu vou confrontar o que está acontecendo, eu vou ficar paralisada, eu vou fugir, entendeu? Então, tudo isso que você vai fazer, então, é assim, acontece, eu penso, tá? Do pensar eu dou um significado, um colorido, e do pensar e do colorido eu tomo uma atitude. Então, é sentir, pensar e agir, tá? Então, a base das interpretações são as nossas histórias vividas lá nas experiências emocionais infantis, onde estão os nossos traumas, tá? É uma memória que fica registrada lá no sistema límbico, que a gente chama de cérebro das emoções, e na amígdala cerebral é onde tem a memória das dinâmicas traumáticas da gente. E aí, na tua vida, quando você tem um gatilho que cutuca um trauma lá atrás, o gatilho é o suficiente para você desencadear um processo de raiva, de depressão, de ansiedade, de afastar, entendeu? Ou de reagir de uma forma exagerada, tá? Então, tudo fica registrado no nosso cérebro, na nossa memória. Porém, tá? A nossa memória, ela só é evocada, que eu consigo lembrar o que aconteceu após os 5 anos de idade. Ai, mas Carla, eu me lembro exatamente do que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade.
Das duas, uma. Ou você é uma pessoa excepcional em termos de memória, ou as pessoas implantaram essa memória no teu cérebro, através de fotografia, de história contada, da mesma história contada repetidas vezes, você começa a acreditar, você dá um símbolo para aquilo e você acredita que aquilo aconteceu. A gente não sabe exatamente se aconteceu ou não, porque isso pode ter sido implantado em você, tá bom? Mas, no geral, tudo que aconteceu até os 5 anos de idade, a gente não evoca. Evoca significa, deixa eu lembrar o que aconteceu no meu parto, quando eu estava quando eu estava mamando no peito da minha mãe, deixa eu lembrar quando eu comecei a andar. Não adianta lembrar. O que você consegue é sentir. Você consegue se remeter àquela época e ter sensações, sentimentos do que aconteceu naquela época. Sentimento de que você foi abandonada, sentimento de que tua mãe nunca estava perto, ela estava sempre fora, era outra pessoa que cuidava, sentimento de que alguém abusou de mim, sentimento, nem sempre a lembrança, tá bom? Então tá tudo lá registrado nessa memória. E aí, nessa memória que não é evocada, ela define quem somos e os gatilhos que os problemas não resolvidos do passado vão fazer retornar no nosso presente, tá? Principalmente se você não tiver consciência, tá? De que esses traumas não são dessa pessoa que está do teu lado. Esses traumas são lá de trás, tá? Mas eu revivo este trauma. Quem fez o trauma, às vezes já até morreu, tá lá no passado. Mas quem estimula, quem é o gatilho, quem pisa na mina, que é quem está do teu lado, é quem acaba levando toda a carga, toda a bomba de raiva que você fica quando a pessoa pisou no teu trauma, tá bom? Por isso a gente fala que muitas vezes, quando o cônjuge, o marido da gente, ou o namorado, ou uma melhor amiga joga em cima da gente um monte de merda, não é para você. É a merda que ela queria jogar para a mãe dela ou para o pai dela, mas ela não fez isso lá atrás, isso virou um trauma. E quando você está no lugar, simbolicamente, desse pai, dessa mãe, desse irmão, ela joga em cima de você a raiva que ela tem, quando você pisa na mina dela, tá bom? Então, dica para vocês, tá? Dica. Toda interpretação do presente tem base nos problemas do passado, tá? E a avaliação é uma avaliação pelo que já aconteceu. Então, você só reavalia um trauma que já aconteceu. Revive o problema, mas não resolve o problema. Quando a gente está preso no trauma, você N vezes revive o trauma, mas você não entra em contato com o trauma, você não resolve o trauma, você fica susceptível a daqui a pouco alguém pisar de novo nessa mina e o trauma volta tudo de novo, tá? E fato é fato, gente, fato não muda, tá? Mas a interpretação que se dá para o fato, o significado que a gente dá para aquilo que aconteceu, é que faz a gente sentir ou não algum desconforto, tá? Então, o fato é o fato, eu dou um significado, eu sinto, e aí eu vou tomar uma atitude. De novo, sentir, pensar e agir, tá bom? E essa atitude, em geral, ela acaba sendo, se você for inconsciente, a mesma atitude que você tinha lá no passado. Quebrar tudo, ficar nervoso, ou se deprimir, entrar no quarto e chorar, tá? Então, seja adulto, não deixa a tua criança traumatizada reentrar de novo, repetidas vezes nesse trauma, tá bom? E aí tem 3 tipos de reação perante um trauma. Isso é comum, né? Até nos animais isso acontece. Ou eu luto, tá? Chegou uma situação de estresse que me ameaça, eu arregaço as mangas e avanço, eu luto para conseguir me defender, tá? O segundo, eu olho a situação e falo, epa, isso aqui não é para mim. O outro lá é mais forte do que eu não tenho condições. Então eu fujo, eu saio correndo e fujo. E o terceiro, eu paraliso, entendeu? Você já percebeu em algumas discussões de casal, ou algumas brigas mesmo do casal, que você às vezes não consegue nem responder a uma agressão verbal, física, você fica paralisada naquela situação, tá? Então, é a terceira forma da reação diante de uma situação de estresse. E você sabia, essa frase é do Daniel Goleman, tá? Que o cérebro emocional, ele responde ao estresse
muito mais rápido do que o cérebro racional, tá? Então, se você está diante de um estresse, antes de avaliar todas as situações, se vale a pena ir, ficar, que tamanho que é essa pessoa, quais são as minhas chances, a hora que você está pensando isso, vem, ó, você já vazou, tá? Porque a adrenalina que vem faz você sebo nas canelas. Depois que você fugiu, você vai falar, nossa, por que eu fugi tão assim? Às vezes a pessoa nem estava assim, vindo para cima de mim, não sei o quê. Depois que você raciocina. Então, a resposta do cérebro emocional ela é mais rápida do que a resposta do cérebro racional. Daniel Goleman, ok? E a fisiologia do sistema nervoso autônomo, ele pode ser simpático ou parasimpático, tá? Que é o que faz a gente reagir. É o sistema, exatamente o sistema nervoso autônomo. Então, no simpático, é assim, eu fico com estresse, eu libero muita adrenalina, aí eu sinto vontade de lutar ou de fugir. Ela é ativa, a reação do simpático é ativa, tá? Eu ponho a energia para fora, tá? Sebo nas canelas, ou eu avanço, ou eu grito, mas ela é ativa. Já o parasimpático, que é a reação parasimpática, ela é passiva, é aquela outra que eu paraliso diante de uma situação, entendeu? Eu jogo a energia para dentro, em vez de eu pôr na perna e sair correndo, eu jogo para dentro e fico quieto, paralisado, né? Eu priorizo o quê? Meu cérebro e meu coração batendo, em vez de mandar para o sangue para a perna e sair correndo. Então ele causa o quê? Uma implosão ou uma desconexão da realidade, tá? Tá tudo ali em volta, um perigo, um tiroteio, e você fica lá paralisado. É como se você não estivesse vendo aquela realidade, você desconectou da realidade, tá bom? E aí, existem dois caminhos diante do estresse. Tem o caminho natural e saudável e tem o caminho traumático e doentio. O natural e saudável é aquele que acontece até com os animais, tá? Então, tem um exemplo, por exemplo, do coelho e uma raposa. A raposa está correndo atrás do coelho, o que o coelho faz? Ele acha uma solução, ele foge e entra numa toca. Quando ele entra numa toca, aquela adrenalina que fez ele correr começa a dar para ele uma autorregulação. Ele começa a acalmar, aquela adrenalina vai diminuindo, ele vai se sentindo mais seguro e ele vai saindo do estresse, tá? E ele vai voltando ao estado natural, retorno para a vida, né? Daqui a pouco ele vai sair de novo, ele vai se arriscar de novo para comer. Isso é o natural, tá? E o que é o doentio, a reação doentia ao estresse? É uma prisão no estado emocional do perigo. Então, eu vivo constantemente me sentindo no perigo, com medo que alguma coisa aconteça novamente de ruim para mim, tá? Então, um medo constante que algo poderá acontecer comigo, com os meus filhos, tá? Isso não é normal, isso aí é doentio, tá? E aí, o mínimo estímulo, por exemplo, eu estou super preocupada com os meus pais, estou super preocupada com meus filhos, eles foram viajar, não sei o quê, o telefone toca, já é o suficiente para eu falar, aconteceu alguma coisa, e vou lá e pego o telefone, né? Um pequeno estímulo faz uma reação gigante. Isso não é normal, isso é patológico, tá? E o medo, esse tipo de medo, ele não tem autorregulação. Você vive constantemente. Lembra que eu falei que o coelho, quando consegue entrar na toca, ele se sente seguro e ele volta ao normal, ele se regula. Quando a pessoa tem o doentio, independente de saber que os filhos estão bem, que o telefonema não era nada disso, ela vai viver constantemente com aquele medo, tá? Então ele não se autorregula, ele se mantém. E quando não, ele vai se somando, ele vai piorando, porque um mistura no outro, o outro mistura no um, e a coisa vai só crescendo, tá? E muitas vezes a reação ao que está acontecendo é extremamente desproporcional ao fato, gente. Quantas vezes você já viu uma pessoa tomar um overreaction de uma forma, de uma coisa que não... Meu Deus, por que ele teve uma reação daquela? Por uma coisa tão pequena, tá? Por quê? Porque essa pessoa tá no trauma e ela tá no doentio, na reação traumática doentia, na reação doentia. Bom,
Então ela acaba sendo prisioneira, né, desse estado emocional. E esse disparo da amígdala cerebral, quando ocorre alguma coisa que te remete a um perigo, que te remete a um trauma, tá? Ela leva a um tônus simpático muscular. Então eu fico o tempo todo tensa. O coração, o músculo do coração fica tenso, os músculos da perna ficam tensos, eu não consigo respirar direito, o meu diafragma não relaxa, o ar parece que não entra, e aí o ar não entrando, ele não oxigena meu cérebro, não oxigenando meu cérebro, eu tenho taquicardia, o coração bate mais rápido para ver se o oxigênio chega. Então ele vai disparar todo um processo fisiológico que não vai deixar que você vá para frente, tome uma atitude saudável, tá? Quantos atletas não acontece isso, né? Na hora que bate o gongo, a pessoa paralisa e não consegue ir lá e reagir, tá? Então, o gatilho para isso acontecer é algum fato atual que vai fazer você lembrar do trauma do passado. E, em geral, é algo pequeno e desproporcional à reação que o indivíduo tem. Porque tudo isso é inconsciente e provoca uma inundação de adrenalina, tá? Uma inundação na amígdala cerebral que vai levar a pessoa para uma situação traumática adulta? Não, infantil. Ela revive um trauma infantil numa fase da vida que ela não tinha recurso para fazer nada, tá? E aí ela replica isso e hoje ela também se sente sem recursos para tomar uma atitude diante do estresse, tá? E quais são as causas para esse estresse? Traumas infantis não solucionados, tá? Tá faltando para essa pessoa um adulto que assume o controle da vida, né? Um adulto que dá segurança para essa criança, um adulto que quando está diante de um problema, ele sabe ter 3 opções para resolver, ele sabe decidir, tá? Ele não entra no trauma infantil e faz de qualquer jeito, ele faz pensando, sentindo antes de agir, né? Então isso é se tornar um adulto que cuida da própria criança, tá? Segundo, qual é a causa disso? Quando o sentir, o pensar e o agir não estão conectados, eles estão conectados com o trauma, tá? Mas eles estão desconectados da realidade, tá? Então o que é o trauma? É algo que aconteceu no passado que você revive o que você sente, o que você pensa e você toma uma atitude baseada no que aconteceu no passado. Não vai dar certo, tá? A outra causa é a impossibilidade de viver no presente e ter um futuro melhor. A pessoa que está ansiosa assim, estressada, ela geralmente está vivendo no trauma do passado. E aí coisas que aconteceram há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, mas sempre coisa do passado. E o que aconteceu há 1 ano, 3 anos, também tem a ver com o trauma infantil, tá? Então, o que seria o saudável? É você ficar no hoje, porque é no hoje que você vai conseguir mudar o que vai acontecer no futuro, no teu futuro, tá? Então, agora eu vou falar exatamente disso, da solução. Qual é a solução para controlar esse estresse que nos paralisa, que nos faz avançar, que nos faz fugir, né? E que nos faz tomar atitudes inadequadas muitas vezes na nossa vida, tá? Então a solução é desenvolver uma dimensão adulta para cuidar da tua própria criança, tá? Só que isso você não compra, isso o dinheiro não paga, isso requer requer um trabalho árduo, né, de você desenvolver esse adulto, de você não cair nas armadilhas da vida, de você acolher a tua criança e não deixar ela dirigir e tomar decisões na sua vida. Então essa é a solução, tá? Identificar e solucionar os traumas infantis, não ir carregando. Às vezes a pessoa faz terapia 20 anos para falar do mesmo trauma. Poxa, mas o que está acontecendo que você não consegue sair desse trauma, né? Então, a solução é você trabalhar o que aconteceu nesse trauma, para você conseguir dar um passo em direção a ficar longe do trauma, e não em direção ao trauma, tá? Então, é tirar a criança desse trauma e colocar o adulto para lidar com essas situações do presente, porque criança não consegue. A criança precisa sentir segurança no adulto, ela não dá conta de tocar situações traumáticas da vida, ok? E o mundo emocional adequado é ter também um mundo emocional adequado à realidade do presente, resgatar o equilíbrio emocional que você tem, tá?
E o melhor jeito de resgatar esse equilíbrio emocional é acolher a tua criança, porque a tua criança é que fica raivosa, a tua criança é que fica emocionalmente abalada, tá? E é o adulto que tem que falar, calma, deixa que eu resolvo isso, tá? Então isso é uma forma de solucionar tudo isso, tá? E aí sim você é capaz de viver uma aventura, tá? Viver a vida em segurança emocional, com coragem para seguir para o desconhecido e entregar-se à vida como ela é, não como você gostaria que fosse, não como você gostaria que fosse quando você era criança, não com a segurança dos seus pais. A segurança hoje tem que estar dentro de você, tá? E de novo, pai e mãe internalizados são os dois pés da gente. A gente precisa avançar, se aventurar em segurança. A gente precisa desses dois, ok? Eu vou agora falar as frases lindas de Bert Hellinger. Então, a primeira é assim: o crescimento interno se realiza quando se dá espaço para algo novo. Então, ficar com medo de se aventurar no novo não dá para ninguém um crescimento interno. Você vive sempre no passado. Você não cresce, tá? É uma frase do Bert Hellinger. Agora, a outra é um provérbio chinês que diz assim: quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento, tá? Então, faça uma boa base, tá? Deixa a tua criança saber que você adulto tem uma boa base e que não é qualquer ventinho que vai te derrubar, tá bom? Então, tenha boas bases para não ficar com qualquer coisa que acontece na tua vida, você entrar no desespero e no estresse, tá? Outra frase de Bert Hellinger diz assim, olha: quanto mais nos desviamos do essencial, e lembra, tem até um livro dele, O Essencial é Simples, tá? Quanto mais nos desviamos do essencial, tanto mais irrequietos, desatentos e confusos nos tornamos, tá? De novo, quanto mais nos desviamos do simples, tá? Mais confuso, irrequieto e desatento nós ficamos, tá bom? Então, foca, gente. Faz piano, uma coisa de cada vez. Faz sentindo, faz curtindo, tá? Não começa a querer conquistar o topo da montanha sem curtir a escalada até lá, tá? Bom, peraí. Aí assim, ó, tem uma outra aqui que faz assim, ó: o sentido da vida é a vida em si. Tem muita gente que busca o sentido da vida no outro, na família, nos pais, no trabalho, no dinheiro, tá? Olha só, o sentido da vida é a vida em si, tá? Nada além disso. A vida tomada como ela é tem sentido somente quando não nos expomos a ela, tal como ela é. A experimentamos sem sentido. Por isso, o sentido da vida depende amplamente daquilo que cada um faz com aquilo que lhe foi pré-determinado, tá? Então, o que é o pré-determinado? É o que você recebeu dos seus pais, são os seus traumas, tá? Então, o que você faz com isso é que vai definir a tua vida, tá? Você não pode ficar à mercê de tudo isso. Você precisa ficar no controle de tudo isso, tá? E mais duas frases, gente. Quando quero controlar as emoções, quero decidi-las emocionalmente. Ai, não, tá em espanhol, não vou nem falar essa, gente. E essa é a última que eu vou falar, ó. Que eu já falei, né? O cérebro emocional responde a um evento mais rapidamente do que o cérebro pensante, tá? Tem mais uma aqui, ó. Se as suas competências emocionais não estão disponíveis, o que é competência emocional? É você estar pronta, ter trabalhado o teu emocional para lidar com as coisas que estão acontecendo na vida. Se as suas competências emocionais não estão disponíveis, se você não tem autoconsciência e não consegue gerir as emoções difíceis, se não consegue ter empatia e ter relações eficazes, não importa o quão inteligente você é, você não vai chegar muito longe, tá? Então, gente, precisa ter coragem para deixar as amarras do passado, para deixar os traumas no passado e acolher a criança traumatizada de vocês e ir para a vida de uma forma adulta.
Muito bem, terminamos aqui a nossa aulinha de hoje, o nosso conteúdo de hoje, tá? E vamos aí para as perguntas, tem muitas perguntas, ó, o Instagram tá bombando de novo, que legal. Então vamos lá, gente. A Andréia, que legal. Ó, boa noite, poderia falar como resolver o Maladaptive Daydreaming, desvaneios excessivos? Desde que acordo, sonho acordado o tempo todo, mas não é criatividade do caráter esquizoide. Não consigo parar. Ó, isso existe uma explicação psíquica e neurológica, tá? Então você precisa procurar um médico para fazer um eletroencefalograma que vai avaliar a sua atividade cerebral. Por que que ela fica ativa, né, nessa coisa do sonho depois que você acorda, tá? De uma forma que você não consegue controlar. E existem algumas medicações bem eficazes para esse tipo de problema, tá bom? Agora, na sistêmica, o que significa isso, né? Se você tem esses desvaneios excessivos, você vive sonhando, tá? Você pode estar identificado com alguém que sonhou, mas cujos sonhos não conseguiram se realizar. Por quê? Porque teve uma morte na infância, uma morte traumática na adolescência, então um irmão, um tio, alguma coisa aconteceu lá no passado que você está carregando, tá? E por fidelidade a essa pessoa, você fica constantemente mantendo essa coisa de criar, de sonhar, tá? Então, tenta conversar. Uma constelação ia te ajudar a descobrir o que é essa causa principal desse distúrbio, tá? E aí você pode conversar com a tua criança e falar sistemicamente com essa pessoa, né? Ó, a partir de hoje eu coloco você no meu coração, mas eu não vou viver por você. Você teve o seu destino, que pena que você não pôde ficar. Mas se eu continuar fazendo isso para manter você na vida, eu vou estar abrindo mão e atrapalhando o fluxo de amor da nossa família para ir para lá, ir para a vida, tá? Às vezes, de fazer essa fala e colocar um fim nessa identificação, você consegue já começar a melhorar. Mas faça as duas coisas, ok? Então, vamos lá. Temos aqui outra pergunta que ficou para trás. Ana Cristina Dib Mendes. De 5 anos para cá, entrei num quadro de tosse nervosa, a ponto de vomitar e ficar afônica, sempre que passo por estresse grave. Como posso me controlar para não acontecer mais esse tipo de reação? Ana Cristina, mas é tão simples, só que precisa fazer, tá? É como se eu falasse assim, eu vou te dar um remédio que é caseiro, é muito simples, mas se você não fizer e não tomar, não vai adiantar nada, tá? Então, 21 dias, tá? Você vai conversar com a tua criança antes de dar a crise de tosse, tá? E vai dizer para ela o seguinte, a partir de hoje, todo o estresse que aparecer não vai cair em cima de você, vai cair em cima de mim adulta. E eu vou analisar, eu vou ver o que eu quero pegar e o que eu não quero pegar para mim. E eu vou proteger você de receber essas lambadas da vida, de receber esse estresse em cima de você. E quando começar, você vai falar isso várias vezes sem ter a tosse, tá? E quando começar alguma tosse, você vai falar para todo mundo. Um momento, por favor, você vai sair de perto de todo mundo. Vai no banheiro, vai no jardim, vai no teu quarto e você vai falar para a tua criança o que está acontecendo, entendeu? Se abraça, tá? Põe a mão aqui no teu pescoço, imagina a tua criança tossindo e você fala, calma, já vai passar, calma. Dá um tapinha assim, ó, nas costas da sua criança, simbolicamente, tá? E você fazendo isso, você vai perceber que essa tosse simplesmente desaparece, tá? Agora, é simples assim? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Porque existem quadros de você também, como eu disse para a Andréia, de você também estar identificado com alguém lá atrás, que foi enforcado, que pode ser até 7 gerações, tá? Que foi enforcado, que foi asfixiado de alguma forma, né? Ou que você nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço.
Então, diante de qualquer estresse, como foi o parto, você tem essa sensação, e todo mundo que aperta aqui, a gente tem um estímulo de tosse, tá? Então, faça uma constelação para você entender que será que foi o trauma que faz você desencadear essa tosse quando tem um estresse, tá bom? Ok, então vamos continuar aqui. Vera Lúcia Oliveira. Boa noite, doutora. O pai esquizoide de minha filha de 13 anos sempre fura com ela. E ela fica arrasada. Ele é alheio, nunca se desculpa com ela. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou explicar para você, Vera, e para todo mundo que está nos ouvindo, tá? Não tem nada pior do que uma pessoa pedir desculpa para outra. Por quê? Culpa é um sentimento de culpa. Eu me sinto mal porque eu fiz alguma coisa que não foi legal para outra pessoa. Quando eu peço desculpa, o des é prefixo de negação da culpa. Então, pedir desculpa para tua filha é pedir para ela tirar a culpa do teu marido e ele fica inocente, tá? Ele não tem que pedir desculpa. O que ele precisaria fazer é dizer, filha, sinto muito. Eu tenho uma vida enrolada, eu atraso, às vezes eu esqueço, tá? Eu sinto muito. Eu não sou o melhor pai do mundo, mas quando eu estou com você, eu quero estar com você inteiro, eu quero ficar com você de um jeito legal e não com todo esse estresse. Agora, para você, tá? Nunca diga para sua filha, tá? O teu pai é isso, o teu pai é aquilo, teu pai não vem, teu pai atrasa, teu pai... Porque ela é metade do pai e metade de você, tá? Diga para ela, o fulano de tal está atrasado. O fulano de tal é o teu marido, o fulano de tal é aquele ser humano que vive atrasado, tá? O fulano de tal é aquele cara que não é um bom pai, entendeu? Mas não diga o seu pai, tá? Deixa que o mínimo que esse homem, que é o pai dela, faz para ter esse vínculo, tá? Seja o suficiente, tá? E uma hora fala para ela, olha, o fulano de tal, ele não é uma pessoa muito disponível, ele não é uma pessoa muito responsável nesses quesitos, mas é um cara bom, é um cara que gosta de você, entendeu? Porque aí você está falando da metade dela que é o pai, entendeu? Se você começar a falar mal do pai ou reforçar essas coisas que o pai faz que não é bom, ela vai começar a ter uma raiva interna dela mesma. E aí, minha querida, muita coisa ruim pode acontecer, tá bom? Doutora Carla, homem que se desvinculou do sentir por trauma intrauterino de exclusão. Olha, não funciona para mim por lá, viu? Como conversar com a sua criança? Bom, primeiro, é ele que tem que se conscientizar de que ele entra no trauma da exclusão, tá? E aí, o que acontece? Ele tem dificuldade de sentir, tá? Por quê? O trauma intrauterino é que cria esquizoides, tá? Como disse aí a Vera Lúcia agora há pouco. O esquizoide é a pessoa que, quando estava no útero, houve um trauma de rejeição, né? Ou uma tentativa de aborto, um desejo que a criança não viesse, ou um desejo que ela fosse outra pessoa, ou quando ela vem para substituir um filho que morreu. Tudo isso faz com que a dor interna intraútero seja tão grande que ela se desconecta da realidade e aí ela tem dificuldade de sentir. Porque toda vez que você provoca o sentimento nela, ela vai sentir o abandono, a rejeição do que aconteceu lá no passado. Como fazer? Essa pessoa precisa se conscientizar e fazer o exercício de 21 dias de resgatar essa criança sofrida. Essa criança sofrida, que foi rejeitada, que foi excluída, tá? E que não tem capacidade de sentir, é a criança interna dele de 5 anos de idade. Ele precisa dizer para essa criança, como um adulto, que hoje ele é pai e mãe dessa criança. Ele precisa gestar essa criança novamente, dizendo para essa criança, hoje eu te amo como você é, hoje eu estou muito feliz que você está aqui comigo, né? E aí essa criança vai se sentindo incluída, amada, desejada, e o trauma vai diminuindo. Vai desaparecer? Não, gente.
O tempero que puseram o intraútero nele vai estar nele até o resto da vida. Mas o adulto dele vai dizer, calma, eu sei que é difícil, mas deixa que eu, adulto, resolvo, tá bom? A Ana Paula pergunta, doutora Carla, e a pressão alta? A pressão alta, ela também vem por um estresse, tá? Então, se existe um estresse, eu estou ansioso, não dormi bem, estou preocupado com algum problema, a tendência é a pressão subir, tá? Eu, como ginecologista obstetra, percebia que a mulher, quando entrava em trabalho de parto, principalmente quando era a primeira gestação, sempre a pressão subia um pouquinho. Por quê? Porque ela estava ansiosa se ia dar tudo certo, se a criança não ia morrer, se ela ia aguentar a dor. Então, todo o estresse que vai acontecendo tende a fazer com que a pressão aumente. E isso faz com que diminua a oxigenação para o bebê. Então, a gente precisa controlar isso daí, tá bom? E aí, o que é a pressão alta na sistêmica? É quando você não põe para fora o que você está sentindo. Você vai engolindo, 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 engolindo. Sabe aquele bom menino, o bom filho, que não quer dar trabalho para a mãe? É abusado e não conta, os irmãos ficam fazendo chacota dele, ele não conta. Em vez de ir para a rua brincar, ele fica ajudando a mãe em casa. Ele vai ficando cada vez mais tenso, tá? E o tenso é o simpático, fica tudo contraído. Se as artérias contraem, a pressão dentro da artéria aumenta, tá? Então, também pressão alta pode facilmente ser controlada com essa conversa do adulto com a criança, tá? E aí você vai slow down, falar para a tua criança, calma, deixa que eu resolvo. E a pressão naturalmente vai se acalmar, tá bom? Doutora Carla tem uma amiga de 40 anos que tem muita tosse. A mãe dela também tem a mesma tosse desde criança. Pode ser transgeracional? Segredos? Lógico, Tânia, pode, tá? Porque às vezes essa tosse compulsiva é para impedir você de falar alguma coisa, tá? Então é alguma coisa que, sabe quando você está engasgado com alguma coisa que você tosse para pôr para fora, que alguém te bate nas costas para ver se aquilo sai? Então sim, pode, e uma constelação bem feita pode perfeitamente encontrar esse segredo, tá bom? A Sandra Rodrigues falando boa noite. Que mais? Ó, a Sandra está perguntando assim, como voltar ao mercado de trabalho? Isso. Depois de 9 anos me dedicando somente à família e a ser mãe, eu estou me sentindo sufocada. Sandra, primeira coisa, ontem eu atendi uma cliente que eu falei isso para ela. Primeira coisa, você não ficou fora do mercado de trabalho 9 anos, tá? Isso é uma forma que o mercado coloca para te deixar mal, para te deixar para baixo, para dizer você está 9 anos atrasada e tem um monte de gente na tua frente. Troca esse pensamento de que você ficou fora do mercado de trabalho por 9 anos para um outro pensamento. Nesses 9 anos, eu me treinei para organizar uma casa, para organizar uma família, para ter o meu equilíbrio emocional, para gerir pessoas, porque a família é um sistema onde a gente tem que ser RH o tempo todo, a gente tem que trabalhar com os recursos humanos o tempo todo, e aí quando você for definir um trabalho em alguma área, você já chega dizendo, olha, eu tenho muita experiência em RH, eu tenho experiência na emoção, em conduzir uma casa, em conduzir aí um escritório, a conduzir pessoas. Ninguém tem que saber que você ficou só cuidando da tua família. Você tem que ver os 9 anos que você ficou cuidando da sua família como algo que tenha sido um benefício e que você vai aplicar tudo isso na tua vida, na tua nova profissão, tá? Só de fazer isso, eu estou dizendo que você vai adulta procurar se recolocar no mercado de trabalho, tá? A tua criança, se for, vai, tem 9 anos que eu não trabalho, como é que eu vou conseguir uma vaga? Se o seu adulto fala, pode parar, fica quieta no teu canto, que eu adulta, que consegui gerir toda essa família, todo mundo sobreviveu, meu relacionamento tá legal, eu sim vou lá conversar com o patrão para dizer que eu sou a melhor pessoa para esse cargo, que eu tenho uma bagagem enorme de uma carga de conhecimento em RH, em recursos humanos e gerir pessoas, tá bom? Isso é a maior dica que eu posso te dar. O resto, bem, é arregaçar a manga, decidir o que você quer fazer, tá? O que enche a tua alma.
E para isso, você precisa ter um projeto pessoal de vida específico, mensurável, atingível, relevante e em quanto tempo você vai conseguir chegar lá. Se você não for específica para o universo, você vai ficar rodando, rodando, rodando e o universo vai ficar mandando você para o fim da fila, tá? Precisa ser adulta para ir para a vida, tá bom? Doutora Carla, pergunta, na última live dos alunos do Consciência Sistêmica, eu falei para o doutor Fernando das dificuldades de internalizar os meus pais, não sentir amor pela minha mãe. Doutor Fernando respondeu, não sei amar, isso doeu na alma. Olha, Karina, o Fernando, ele tem o jeito dele cirúrgico de dizer, tá? E se doeu na alma, ele conseguiu tocar a sua alma. E é tocando a sua alma que você vai conseguir rasgar isso, tá? Doeu a alma, deixa rasgar. Deixa entrar a luz do amor dentro de você. Mas o primeiro amor que tem que entrar é o amor próprio, tá? Se ame, se valorize. E aí sim você vai falar, puxa, se eu me amo, se eu me valorizo, quem sou eu, né? Como que eu cheguei até aqui? Foi através dos meus pais. E aí você precisa ver os seus pais com gratidão e respeito pelo que eles fizeram para você, pela função que eles fizeram para você. E hoje pegar essa função e ser um bom pai e uma boa mãe para sua própria criança. Pega o que foi bom e deixa o que não foi bom com eles. Pega o que doeu na alma como se fosse um bisturi rasgando a tua alma e de dentro dela começa a surgir uma luz, que é a luz do amor. Às vezes o Fernando fala coisas que parecem doloridas, sabe? Mas é um bisturi que ele põe na gente e ele vai lapidando a gente para a gente conseguir mudar, para quebrar as couraças. Não adianta ele ficar só lustrando a couraça de vocês. Ele nunca vai chegar no brilhante, na alma, na essência, no self de vocês, tá bom? E para amar, precisa amar com a alma. Então, se ele te falou isso e doeu na alma, deixa entrar essa dor e deixa sair este amor, tá bom? Um beijo para vocês todos e ó, terça que vem tem mais, tá bom? Tchau!